Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu tenho dito que o Evangelho verdadeiro, ele é expressado das palavras de Jesus, é expressado pelo próprio Jesus. A suficiência de Jesus, a suficiência das suas palavras para a salvação do homem é o ideal para a vida do homem. Por isso que muitos fogem das palavras de Jesus. Muitos fogem da mensagem dita por Jesus. E Jesus disse: todas as coisas passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, quer seguir o Evangelho verdadeiro? Quer ser um verdadeiro cristão? Primeiro, atenta para as palavras de Jesus. E você viverá um verdadeiro cristianismo na tua própria vida. Eu vou ler um texto das Escrituras em João, capítulo 10, do verso 11 até o verso 15. Ok? A partir do verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa. Ele foge porque ele é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. João, capítulo 10, do verso 11 ao verso 15. Eu sei que muitos, nesta última hora que estamos vivendo, não têm o costume de atentar para as palavras de Jesus, mas atentam para as mensagens pregadas de púlpitos. E geralmente essas mensagens, elas são extraídas da Bíblia, geralmente elas vêm do Velho Testamento, praticamente deixam de usar as palavras de Jesus para usar as sombras, porque o Velho Testamento são sombras das coisas futuras, isto é, em Jesus. Então é fácil manipular a pessoa usando a própria Bíblia. Mas é muito difícil manipular as pessoas usando as palavras de Jesus. Porque as palavras de Jesus conflitam com a maioria de ensinamentos e de pregações e de mensagens pregadas nos púlpitos de muitas igrejas, da maioria praticamente. Porque as palavras de Jesus, elas são verdadeiras e elas são firmes e são diretas e não tem rodeio. Dificilmente você vai chegar dentro de uma igreja, por exemplo, e ver alguém fazendo uma campanha sobre a fé de Jesus. Vai fazer campanha da fé de Abraão, da fé de Isaac, da fé de Jacó, mas quando fala de Jesus, eles procuram fugir. Eles acatam o nome, não as palavras. Acata o superficial, o comentário sobre Jesus, mas não os princípios de Jesus, porque os princípios de Jesus, eles praticamente conflitam com a maioria de mensagens. Então essa mensagem do Senhor, que ele diz, eu sou o bom pastor, nós acabamos de ler essa mensagem, por que Jesus afirmaria isso? Se os gestos de Jesus, as práticas de Jesus, os atos de Jesus já o anunciava como o bom pastor. Então não precisava ele afirmar isso. Porque as suas obras falavam por si mesmo. E falam por si mesmo. Os seus atos falam por si. Então ele não precisaria de afirmar isso. Mas ele afirmou isso porque ele previa que haveria de surgir pessoas na história da humanidade tomando o seu lugar, usurpando o lugar do verdadeiro pastor. E o sistema religioso, ele tem feito isso naturalmente.
eles pegam aquela palavra que uns foram chamados para mestre, outros chamados para pastor, outros para evangelista. Eles não lêem os textos anteriores que diz que foi dons de Deus distribuído aos homens. Não é que você iria agir como pastor, agir como o Senhor Jesus agiria. Mas o sistema religioso não. Tomou aquela palavra para ter título de pastor, cargos de pastor, e ser mestre das pessoas, ser pastor das pessoas. Mas é usurpando as escrituras, porque são dons de Deus. Então você pode ser usado nas mesmas ações de Jesus, mas a atribuição de ser, estar e é pastor é dele, não sua. Mas não vamos entrar nesse mérito agora. Vamos tentar compreender por que Jesus afirmou isso. Eu sou o bom pastor. Nós vamos abrir alguns slides aqui e você vai compreender como Jesus desenvolveu, ensinando, mostrando, para que você não seja enganado, para que a humanidade não fosse enganada, apesar de que os dias, os anos se passaram e a humanidade foi enganada. Mas Jesus fez de tudo. Jesus deixou as suas escrituras. Nós é que não atentamos para as palavras de Jesus. Deixamos as palavras de Jesus e atentamos para as mensagens manipuladas em cultos, em púlpitos, em missas, em diversos ambientes religiosos. Então, nós vamos dar uma olhadinha no verso 11. O que diz o verso 11? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Eu pergunto para você, aqueles que você tem como pastor na sua vida, é capaz de dar vida por você? Você acha que eu sou capaz de dar vida por você? Você acha que algum outro daria vida por você? Você acha que as palavras que endossam nossos ouvidos, amassageiam nossos ouvidos, a aparência de santidade de um homem, os cargos e funções atribuídos aos homens, isso leva eles a dar a vida por você? Você acha mesmo? Você conhece aqueles que você tem chamado de pastor e tem se prostrado diante dele? Você acredita mesmo neles? Você confia mesmo neles? O que diz as Escrituras? Maldito é o homem que confia no homem. Você acha que eles não são homens? São pastores de verdade? Então Jesus, ele diz, eu sou o bom pastor. Ele é o bom pastor, Jesus. Porque ele dá a vida pelas ovelhas. E confia no que está escrito. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que o mundo não pereça, mas tenha a vida eterna. E o mesmo Jesus disse, aquele que crê em mim, em Jesus, como diz as Escrituras, rio de águas vivas fluirão. Porque Jesus, de antemão, preveniu aos que seguissem a Jesus, não seguir o estranho. Por que Jesus fez isso? Porque na história da humanidade, milhares e milhões de pessoas em toda a história da humanidade foram enganadas, foram lesadas, foram prejudicadas por confiar em homens, por entregar suas almas aos homens, achando que, pelo que eles dizem, realmente são homens que representam a divindade. Aonde você vai no ambiente religioso deles, eles dizem representar uma divindade, você aceita com tanta naturalidade que você não percebe o quanto às vezes você pode estar sendo enganado, prejudicado, acreditando e crendo naquilo que ele diz. No verso 11, Jesus afirma, o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Será que eles dão a vida pelas ovelhas? Será que não abandonam as ovelhas? Eu lembro eu era pastor de uma igreja evangélica. E tinha um jovem que era um pregador da igreja. E
pregava com a eloquência, era um jovem carismático, era uma coisa, um bom menino, um bom rapaz. E esse rapaz, por uma paixão por uma das irmãs da igreja, e a irmã depois o abandonou, ele se perdeu e começou a fazer bobagens, aqueles erros que o ser humano comete, aqueles erros que todo ser humano está sujeito a cometer. E esse jovem foi parar na cadeia, porque fez uma coisa errada, perante a lei e a sociedade errada, e foi preso. Você acha que eu fui o visitar? Você acha que algum dos meus colegas pastores que sabia que ele estava preso foi visitar ele? Nós o esquecemos. Por quê? Porque o ato que ele cometeu ofendia a igreja. O ato dele poderia colocar a igreja em uma posição de vergonha. Então a melhor coisa é se afastar desses. Porque é assim que o sistema religioso faz. Hoje eu tenho vergonha. Eu não tenho vergonha de contar que é para que eu aprenda a seguir a Jesus. Unicamente a Cristo. Mas eu já participei de atos assim. Atos pela igreja, para preservar a imagem da igreja. Você abandona as ovelhas. Eu pergunto, Jesus abandonaria? Jesus deixaria a vida daquele que Jesus o amou e morreu por ele? E quando Jesus diz assim, né? Tive preso, não vieste me visitar, não é isso? E tive fome, não me deste o que comer. Tive sede, não me deste o que beber. Jesus diz que esses são pequeninos, mas o sistema religioso desconhece aqueles que um dia realmente precisa do bom pastor. Porque o falso pastor abandona. Nós vamos ler o verso 12. Diz assim: o assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa. Irmãos, o sistema religioso, ou melhor dizer, os pastores do sistema religioso, só obedecem às suas igrejas. Vivem em pró das suas igrejas e dos seus líderes. Eles abandonam pessoas. Eu lembro de um caso na cidade de Mauá, um caso de uma família, que essa família, ela deu a vida inteira dedicada a uma igreja. E essa família, alguém dessa família trabalhava na Receita Federal, numa época de política. E alguém dessa família, por medo, por pavor, cedeu. E entrou em assuntos que não era para entrar em assuntos de políticas e junto à Receita Federal. Para a família foi um escândalo. A imprensa não deixou essa família em paz. A imprensa o perseguiu até o fim. A imprensa não sabia que ali se tratava de uma mãe e de uma família que a vida inteira dedicada ao evangelho, a uma igreja. Pois a instituição religiosa o desprezou, achou que aquela vergonha poderia atingir a imagem da igreja. Jesus nunca se preocupou em ser atingido. Jesus nunca se preocupou em passar vergonha para que você tivesse salvação, vida eterna. Mas o sistema religioso é assim. Ele abandona as pessoas. Essa farsa do tapinha nas costas, de quando você chega pela primeira vez na igreja, e que te tratam com carinho, não quer saber se você é ladrão, não quer saber se você é estuprador, não quer saber se você é pedófilo, não quer saber se você é um bandido. Não, é tapinha nas costas, até tentar fazer você mais um membro, e amanhã usar até sua vida como testemunho de uma nova criatura. Aí um dia, lá na história da tua vida, você erra. Porque o fato de você ter entrado em uma igreja não significa que você nasceu de novo plenamente. Que nascer de novo não é mudar de religião. Não é aderir a uma religião.
Nascer de novo é entregar uma vida a Cristo, para que Ele cuide, para que você conheça o Evangelho de Jesus. Aquele Evangelho que é tão desprezado pelo sistema religioso. Mestre, quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? 7? Não, 70 vezes 7. Qual a igreja aqui que é um membro pecador? Qual é o membro, qual a igreja que quer passar vergonha porque o membro errou? Antes entrega esse membro que errou ao capeta, ao traficante, seja lá quem for, seu filho, seu neto. Se um dia você passar uma vergonha dentro da igreja, através, ou você errou, ou seu filho, ou seu neto, não pense que a igreja vai te tratar com carinho, não. A igreja está pronta para te rejeitar. O sistema religioso, o mais importante são as máscaras. Do que o teu interior, o teu arrependimento, a tua vida, do que o teu processo de vida em caminhar com Jesus. Porque o sistema religioso ele não reconhece pessoas, ele reconhece números. Eu lembro que eu fui visitar minha família na Bahia, e eu chegando na cidade de Vitória da Conquista, um diácono me chamou para mostrar a vida de um pastor. E ele disse, olha a situação desse pastor, e você não tem ideia do que a igreja está fazendo com esse homem. Ele está muito, muito doente, está muito debilitado. Mas houve um erro de um dos seus filhos, errou. E o que a igreja fez? Afastou o ministério do pai, mandou para uma igreja longe um homem doente, e toda a família acuada dentro de casa. Porque a igreja tomou aquilo que a menina, o jovem errou, e tomou aquilo como afronta e magoou e feriu a família. Toda a família coagida dentro de casa. Você pode até perguntar, Paulo, mas como é que essas pessoas continuam dentro dessas igrejas? Porque foram plantados dentro da cabeça delas e do coração delas o medo de que sair dali vai para o inferno. Que não tem outra igreja igual àquela. A pessoa tem medo, porque se fazer menção de sair, vem visões e revelações terríveis que assombram essas pessoas. Elas morrem asfixiadas e rejeitadas ali dentro, matam ela na unha, mas essas pessoas não saem. É um milagre sair dali. Como, graças ao eterno Deus, muitos têm saído e se refugiaram em Jesus Cristo. Refugiados naquele que não abandona nunca os seus. Porque aquele que deu a sua vida por você não te abandonaria. Nunca. E Jesus ele diz assim, olha, daqueles que meu pai me deu, nenhum se perdeu. Mas o sistema religioso perde toda hora. Expulsam, joga as pessoas para fora da igreja. Porque o sistema religioso quer pessoas perfeitas. Como um banco, uma empresa, querem funcionários perfeitos para fazer propaganda para os que estão fora, assim é o sistema religioso. Maquia as pessoas até quando pode. Quando não podem maquiar as pessoas e aquelas pessoas caem no ato falho, as igrejas expulsam, põem para fora, pedem para sair, matam lá dentro, rejeita. Jovens que dão a vida por esses sistemas religiosos, por exemplo, eles estão ali até quando pode dar. Se um dia errar, vão ser mortos, rejeitados espiritualmente, humilhados socialmente lá dentro. Há uma rejeição paralela da maioria, sentam distante, não sentam. Se o teu filho errar, teu neto, não pense você que você não vai ser punido, que o sistema religioso não vai associar. Quantos às vezes existe pais duro, avós duro, que vê os seus filhos sendo humilhados, massacrados dentro dessas igrejas, mas não reagem nunca. Não reagem porque estão sedados com esse veneno que eles cedam às pessoas, envenenam as pessoas. E ficam ali a vida inteira. Às vezes humilhados, rejeitados. Porque o assalariado é aquele que ou ganha para pregar, vive disso, vive em pró da fé alheia, uns para enriquecerem, outros para manter seus salários, e as mãozinhas lisas. São homens abençoados, né? Mais do que você, que trabalham duro para dar 10% para esse sistema religioso. Fortalecer, financiar, bancar um sistema falso, mentiroso, enganador, que rejeita quando um dia você precisar. Você pode dar dízimo a vida inteira, oferta a vida inteira, se matar e trabalhar a vida inteira.
No dia deles te punir, vai te punir duramente. Porque não te amam. Quando você está ali bonitinho, certinho, fazendo a coisa bitoladinha, robotizada ali, amém. Você é um homem. Um dia, ou você vai assistir de camarote um neto, um filho, nas mãos, sofrendo as garras desse sistema religioso, só se você ter sangue de barata. Porque eu já vi muitos com sangue de barata. Assistir isso. Eu lembro de um pastor que um dia excluiu o próprio filho de púlpito. Isso aconteceu na Bahia. Eu fico assim imaginando, que vergonha daquele jovem. Aí amanhã um jovem desse se envereda pelo caminho do erro, até mesmo do pecado. O que um pai desse vai dizer? Fiz isso para preservar a igreja de Jesus? Nunca. Você fez isso para preservar o teu salário. E nem sempre o teu salário é dinheiro. Às vezes o teu galardão é isso aí, é ser pastor. O seu galardão, às vezes, é ser mandão. Ou você acha que isso não é galardão? Ou você acha que isso não é salário? Porque salário é só aquele que você usa de argumento, fulano, o sistema religioso, ganha dinheiro do povo, fica rico, passa a mão, corrupção, né? E você acha que você está bem na fita com Deus, né? Que você não ganha dinheiro. Você acha que você ser disciplinar todo mundo, mandar em todo mundo, todo lhe chamar de pastor ou mestre, você acha que isso não é salário? Você acha que você não gosta disso? Você acha que você está livre de ser um daqueles que Jesus um dia dirá: afastai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade, porque iniquidade para vocês não é isso que vocês fazem com as ovelhas. Não é essa mentirada que vocês distorcem as escrituras. Você mente em prol de uma causa religiosa, de uma doutrina. Você não quer olhar para as escrituras e ver os princípios de Jesus, os princípios das palavras de Jesus. Você não quer isso, porque isso prejudica a doutrina da sua igreja. Você acha que isso não é iniquidade? Essa é a pior de todas. Porque essa, além de te levar para o inferno, você ainda quer levar outros com a mesma mentira. O assalariado não é pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas. Você tem ideia da quantidade de gente, de pessoas abandonadas pelo sistema religioso? Abandonadas, perseguidas, às vezes humilhadas. Porque você acha que preservando a imagem da sua igreja, pode deixar morrer as ovelhas. Pode deixar as ovelhas se perderem. Eu lembro de um pastor, que era de uma igreja que eu, na época, eu era um diácono nessa igreja. Nossa Deus, esse pastor ele era uma coisa incrível. Parecia que morava na igreja. Ele cuidava de assuntos de seminário, de cozinha de seminários. O homem era um gigante. O homem era um trator para trabalhar. De manhã cedo era o primeiro a estar lá, era uma coisa. Então eu via aquela cena e dizia assim: Deus, quem sabe um dia eu vou ser assim com esse homem. Graças a Deus, que Deus hoje me livrou disso, senão ia ser mais um escravo religioso que ia sustentar e bancar esse sistema perverso, sistema religioso que existe por aí. Aí um dia eu fiquei sabendo que esse pastor entregou o ministério e saiu. O que eu ouvi dizer dele que é mais um caído. Porque é assim. O sujeito dedicou mais de 15 anos de sua vida à igreja. Teve um processo de ser obreiro que liga naquela ansiedade de ser um diácono, passa por cima de tudo. Abre mão de tudo, às vezes de faculdade, de estudo. Abre mão até de buscar finança pessoal para uma profissão, para se beneficiar com a sua profissão, para dedicar a uma vida religiosa. Depois de 15 anos ele resolve dizer: eu não quero mais isso, eu cansei, eu estou cansado, agora eu vou cuidar da minha família e meus filhos, que eu não vi crescer realmente. Aí depois a igreja tem como caído, mais um caído. É assim que o sistema religioso ele funciona. O sistema religioso, ele não tem amor, ele não tem piedade. Ele não reconhece as pessoas pelo qual Jesus deu sua vida. O que tem de gente feridas por esse mundo afora, na história do homem, pelo sistema religioso, não caberia em livro nenhum se fosse relatar. Vamos ler o verso 13.
abandona as ovelhas. Ele foge porque ele é assalariado. E não se importa com as ovelhas. Você acha que se importa? Eu lembro de uma vez, um jovem, era um filho de um diácono, passou muito mal, estava muito doente. Esse jovem praticamente ia morrer. O caso era gravíssimo. E eu estava visitando, eu tinha ligado antes e dito, olha, eu estou indo visitar o filho de um diácono da igreja. Está muito doente, o caso é grave e eu quero ir lá orar. Mais tarde, quando eu estou na estrada, um dos pastores da reunião liga para mim. Você não está vindo para a reunião? Eu digo, não, eu não vou. Eu vou visitar o filho desse diácono. Além de tudo, são meus amigos, irmãos e amigos. Não, você não vai porque você sabe que tem uma reunião de pastor hoje. Eu falei, eu não vou para a reunião de pastor. Eu vou orar por essa pessoa. Eu vou visitar esse enfermo. Não, você não vai e você sabe qual é a revelação. A revelação está na reunião. Eu falei, não, mas eu vou cuidar desse. Porque o sistema religioso é assim, a revelação é sempre para manter de pé o sistema religioso, manter intacta as máscaras religiosas, manter a igreja em uma posição de prosperidade, mas o membro não. É segundo plano. Então logo aquela palavra de Jesus, estive enfermo, não viesse me visitar, não se iluda com essas visitinhas esporádicas. Não se iluda disso. Eu tive a minha mulher doente. Eu tive a minha esposa com câncer de mama. 2 vezes eu tive que implorar, chorar, dentro de seminários, pedindo que fossem pastores orar pela minha esposa. E não esqueço um dia, 20 dias antes, 15 dias antes dela morrer, era madrugada, meia-noite, eu fui levar para um posto de saúde, porque o caso se agravou muito, e o posto de saúde mandou procurar rapidamente o hospital que ela se tratava, era o Mário Covas, em Santo André. E por coincidência eu encontrei um pastor de carro. E ele perguntou, para onde vocês estão indo, hora dessa? Falei, olha, passou mal, está indo para o hospital. Eu fiquei triste porque eu imaginava que ele iria me seguir até o hospital, porque eu estava abalado. Não, foi para sua casa, não há problema. Eu só estou só relatando que isso aconteceu. Era um dia de sábado para o domingo. Eu até entendo, porque ele tinha que chegar em casa meia-noite, estava com a família. Mas eu também sei que no outro dia tinha que estar cedo na igreja. E nenhum pastor pode perder um culto dominical por nada nesse mundo. Porque a igreja não reconhece o porquê que ele fez. É treinada para discriminar. O próprio ministério é assim que funciona. E a minha esposa naquela noite foi internada e não voltou mais do hospital. Eu lembro que um pastor foi visitá-la no hospital. Isso, dali ela não voltou mais para casa. E disse assim, você está mais morrendo do que a sua esposa. Você parece estar mais doente do que ela. Eu chorava muito. Porque é assim que o sistema religioso ele é. Ele endurece o coração das pessoas para que elas não tenham sensibilidade nenhuma. 15 dias depois morre ela. Hoje eu entendo que não era a esposa dele, é a minha. Então é fácil dizer isso, não é? O sistema religioso, ele abandona as ovelhas. Nós, quando estamos cativos ao sistema religioso, nós somos treinados a morrer pela igreja, não pelas pessoas. A morrer pela existência da instituição religiosa, não a existência das pessoas. Tanto é que abandonam fácil. Ele foge, porque é assalariado. O sistema religioso lucra com isso. E se a ovelha não dá lucro, acabou. Eu lembro de uma mulher tetraplégica, veio morar na cidade de Mauá. Ela vinha de Vitória do Espírito Santo. E eu chamei alguém da família e perguntei, gente, que situação é essa da sua mãe? A igreja tem ajudado com remédios, com financeiro. Como a igreja tem ajudado? Alguém disse da família, se dependesse da igreja,
Minha mãe já tinha morrido há muito tempo. É até um milagre vocês virem aqui visitar, ficar visitando a minha mãe. Porque é assim, visita por uns dias, visita por um pouco de tempo, depois esquece. Eu mesmo tive. 4 meses depois que a minha esposa morreu, eu tive um acidente e fui parar em cadeira de roda. O primeiro pastor só foi aparecer vindo na minha casa, depois do meu acidente, 4 meses depois. Você pensa que a igreja me ofereceu alguma coisa para cuidar da minha esposa? Quem dentro de uma casa tem alguém com câncer de mama e o estado da minha mulher foi tão grave que ela faleceu, que não precisa às vezes de ajuda financeira. E era uma época que eu estava passando uma crise muito terrível. Você acha que a igreja ofereceu algum centavo para mim ou perguntou, Paulo, em nome da igreja, a igreja quer te ajudar financeiramente, está precisando de alguma coisa? Nunca! E para o meu tratamento, eu fiquei praticamente paralítico, tive que reaprender a andar de novo. Os irmãozinhos que foram cuidar de mim, eles não foram pela igreja. Eles foram pelo amor que eles tinham por mim. E a maioria deles eram meus amigos antes da igreja. Eu os levei para a igreja. E se dependesse da igreja, eu tinha ficado paralítico. Que além de não me oferecer nada para o meu tratamento, só foi o primeiro pastor me visitar depois de 4 meses. Você acha que eu vou ter carinho com o sistema religioso? Você acha que Jesus morreu pelo sistema religioso ou por você? Você acha que se um dia você precisar de verdade do sistema religioso, você acha que você vai ser socorrido de verdade até o fim da tua vida? O sistema descarta qualquer um. Todo o sistema religioso descarta qualquer um. Porque usa aquele texto, né? Jovens, sois fortes. Os mais velhos, que vão cansando, seus corpos já não aguentam, as suas responsabilidades com a família já não os dão tanto vigor, são trocados pelos mais jovens, e esses mais velhos são encostados, jogados pelos cantos. Muitos desses são tidos como os fracos, covardes. Usaram a vida inteira. Um dia que a pessoa diz, estou cansado, eu não aguento mais. É igual aquele soldado lá que Davi achou no deserto que os egípcios o abandonou no meio da estrada. Eles fazem a mesma coisa. O sistema religioso usa qualquer um e descarta a hora que quiser. E a hora que você não tiver mais mérito com eles, crédito com eles, eles descartam você. Eles abandonam quando vê o lobo. Que são assalariados. Ganham para isso. O sistema religioso lucram em cima do teu trabalho, dos teus esforços, daquilo que você diz, eu estou servindo a Jesus, né? Eu estou realizando a obra de Deus. Não, você está realizando a obra dos homens, que a obra de Deus quem realizou foi Jesus. E quer realizar essa obra na tua vida. Não pense que você está realizando alguma obra, não. Não queira você dar uma ajudadinha ao sacrifício de Jesus que você não vai conseguir. Quem realiza a obra de Deus é Jesus, na cruz do Calvário. E Jesus cuida de você dia após dia, porque Ele é o bom pastor. É Ele que dá a vida por você, não você por Ele. Você pensa que está dando a sua vida por Jesus quando você está enterrado dentro das cozinhas religiosas, perdendo noites, abandonando família, esposas, filhos, em nome de uma causa religiosa, que você acha que está realizando a obra de Deus. Eu tenho o costume de dizer que a maioria das pessoas que estão rendidas ao sistema religioso perde 99% evangelizando cristão. Evangelizando pessoas salvas em Jesus. Pessoas que confessam já o nome de Jesus em suas próprias vidas. Mas o fato deles angariar essas pessoas para as igrejas deles, diz que está evangelizando. Das pessoas que eu evangelizei hoje, eu digo assim, 90% tinha salvação em Cristo Jesus. O restante não, realmente, pessoas que precisavam realmente que eu falasse, a maioria não. Que tirar gente da Assembleia, da Deus Amor, da Batista, tirar gente da Maranata, tirar gente da Universal, isso não é evangelizar. Pessoas que confessam a fé em Jesus, creem que Ele é Salvador,
Posso gastar milhões com televisão, com rádio aí, com domingos e cultos e cultos e cultos. Eu posso gastar a minha vida inteira. Eu não vou salvar quem já está salvo, quem já crê em Jesus. Que só Jesus pode dizer se a fé dele é legítima ou não. Se ele vai ser salvo ou não. Então logo essa farsa do evangelizar, e estou pregando o evangelho. Pregar o evangelho para crente? Pregar o evangelho para quem já tem Jesus como bom pastor da vida delas? Pregar o evangelho para quem confessa o nome de Jesus em sua vida? Está fazendo o que a igreja gosta de fazer. Distrair as pessoas para que elas não saiam disso. Para que elas fiquem presas até quando elas podem dar lucro ao sistema religioso. Porque no dia que ela sair dali, ou ela confrontar a igreja, ou no dia que a pessoa diz, eu não quero mais isso, ele é abandonado, rejeitado, a igreja não olha mais, os membros não olham mais, exceto alguns amigos que você possa ter, que são carinhosos, então alguns amigos não abandonam mesmo não. Mas a maioria abandonam. E depois é que vão perceber a injustiça que cometeram com essas pessoas. Eu estou falando de injustiça porque eu tenho muitas pessoas como injustas, que eu amei tanto, dediquei minha vida. Gente que dizia para mim, Paulo, graças ao Senhor Jesus, ele te usou para salvar o meu pai na hora da morte. Meu pai estava doente, morrendo em cima de uma cama, e o único que foi lá foi você assistir meu pai. E ele aceitou Jesus quando você orou por ele. Agora eu tive doente, esses apareceram em minha casa, você acha que foram me visitar? 4 meses de cama e reaprendendo a andar de novo. Você acha que muitos desses, que dediquei minha vida, perdi muitas noites em orações, em vigílias e serenatas, para atender muitas dessas pessoas, você acha que foram me visitar quando eu estava doente? O sistema religioso maquia as pessoas. E muito. Vamos ver outro verso aqui, das palavras de Jesus. Eu sou o bom pastor, verso 14. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Será que você conhece Jesus como pastor da sua vida? Será que você ouve direto a voz de Jesus? Ou a voz de Jesus tem que passar pelos seus pastores e depois chega em você? Será que você é dirigido realmente por Jesus? Pelo Espírito de Deus? Ou você diz que é, mas no teu viver no dia a dia, você faz o que teus líderes querem, prega o que eles querem, faz o que eles querem, porque o argumento, eu estou realizando a obra de Deus. Não, você está realizando a obra da igreja. Porque quem prospera é a igreja. Quem andaria membros de outras igrejas é a igreja. Porque salvação para Jesus é aquilo que os discípulos fizeram. Paulo, um dia chegando em uma região, havia uma treta entre alguns. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo. Aí Paulo dizia, não, ninguém é de ninguém, por acaso foi eu que fui crucificado, por acaso não foi Cristo crucificado por vós? É isso aí. O sistema religioso, ele usurpa o lugar de Jesus em tudo, até no sacrifício, que troca o sacrifício da cruz de Jesus pelo sacrifício de trabalho dentro das igrejas, dizendo ao povo que aquilo ali é realizando a obra de Deus. Quer realizar a obra de Deus de verdade? De verdade mesmo? Quer pregar o evangelho de verdade mesmo? Para quem realmente precisa de verdade mesmo? Vá para a Coreia do Norte. Bata na porta dos coreanos. Não diga que tem religião, não. Entre lá, porque você pode entrar lá. E dê a tua vida lá. Amando o próximo, os pobrezinhos. Vai para o Irã, a China, Índia. Quantos países não tem o evangelho? Prega para esses que não tiveram o nosso privilégio de ouvir. Agora, pregar para crente? Você acha que eu estou pregando aqui para você? Você acha que eu não sei que você sabe dessa palavra? Que Jesus é o bom pastor? Eu sei que você sabe. Eu não estou pregando para você. Eu só estou tentando trazer a memória sua que quem é o verdadeiro pastor da tua vida é Cristo, não o homem. Se você conhece a Jesus, e Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, você acha que é aquele argumento que a maioria tem, né? Eu sou da testemunha de Jeová, então
que os líderes disserem. Deus revela lá os seus líderes, lá nos Estados Unidos, né? A torre de vigília. É Deus que fala através de nossos líderes. Assim sucede com os mormons, assim sucede com a Maranata, assim sucede com a Cristã no Brasil, assim sucede com os adventistas. Todos têm esse mesmo argumento. Deus revela para um grupo nos líderes, para depois chegar em vocês. E vocês têm uma vida regrada, uma vida obedecendo a esses sistemas religiosos, porque você acredita, fizeram você acreditar que é Jesus que está falando com você através deles. Não há outro mediador a não ser Jesus. É o único mediador entre Deus e o homem. Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se você realmente ouve a voz de Jesus, você precisa dar ouvido à voz de Jesus, a voz do bom pastor, aquele que nunca vai te abandonar, por questões nenhuma irá te abandonar. Se você descer, ele desce com você. Se você descer ao nível de vergonha que eles não querem que você vergonhe a igreja, Jesus desce com você. E sobe com você a hora que você quiser. Porque Jesus é assim mesmo. É desse jeito. Veio para confundir as coisas fortes. Veio para os fracos, para os necessitados, pelos que têm fome e sede de justiça. Não são nem salvos. Esses não precisam, esses já têm o seu sacrifício religioso, a sua igreja, são seu guia. Então não precisam. Eu costumo dizer que no dia de domingo à noite era o dia que tinha que botar esses crentes para fora, todos eles, esvazia a igreja. Enche de mendigos, pobres, miseráveis, necessitados, e façam tudo por eles, que vocês estariam fazendo a Jesus. Enche a igreja de gente salva, de gente que já crê em Jesus, gente que já confessa a Jesus, e abandonam o que vocês acham que envergonha as igrejas. É um desperdício ficar pregando para crente, viu? É um desperdício ficar pregando para quem já crê. Claro, esses dão lucros, né? Esses rendem, prosperam a obra de Deus, né? De Deus, hein? A obra de Deus, Jesus disse que é fazer a vontade do Pai. E que amemos uns aos outros. Essa é a obra de Deus. O resto é resto. E resto é lixo. E lixo para nada serve. Ou para jogar fora ou para acumular debaixo de tapete. Jesus limpou meu coração, graças a Deus. E está limpando o coração de muitos nessa hora. Essas vozes que falavam, hoje não falam mais. Que hoje só a voz de Jesus me dirige para o caminho da vida eterna. Só a voz dele. Que a voz de vocês já era. Infelizmente, nós estamos vivendo um grande momento. Um momento em que as ovelhas de Jesus estão ouvindo a voz de Jesus, estão fugindo de vocês. Alguns têm saído do sistema religioso, sai de uma arapuca e cai em outra. Ou sai de uma arapuca e abre outra. Mas aqueles que têm saído para Cristo, para ouvir unicamente a voz de Jesus, para não prender ninguém a ninguém, esses que entenderam aquela palavra de Jesus em Mateus 24, do 22 ao 26, Jesus diz assim: mas se aqueles dias não fosse abreviado, né? Até os escolhidos se perderiam, né? E quando eu vi dizer, eis que o Cristo está no deserto, eis que o Cristo está no interior da casa, aquelas conversinhas, vem que Jesus vai falar com você, que lá na igreja Deus fala, lá na igreja Jesus fala, é porque Deus fora é mudo, né? Deus não fala fora porque é mudo, né? Deus não fala fora porque lá fora não tem ninguém para Deus mandar recado, né? Imagine Saulo, quando saiu para prender os cristãos, a caminho de Damasco, faltou ali naquela hora, né? Jesus não ter boca para falar com Saulo, né? As viagens, naufrágios de Paulo, já convertido em Cristo Jesus, não é uma instituição religiosa.
Imagine se Deus não tivesse boca para falar direto com Paulo, né? É aquilo que Paulo diz, né? O evangelho que eu vos ensino, eu não aprendi de homem algum. Claro, Deus sempre falou com ele, Jesus falou com ele, só não fala com você porque você tem líderes. Através dos líderes é que Deus fala. São mediadores entre Deus e os homens. Esses homens não são pastores, são impostores. Suas igrejas não são a igreja fiel. São usurpadora da igreja fiel. Aquela igreja que começou ali, olha, na cruz do Calvário, ainda hoje, tu estarás comigo no paraíso. De que igreja aquele ladrão era? De que denominação ele era? E os cristãos, 315 anos, sem nenhuma igreja, sem nenhuma instituição religiosa. Jesus era o corpo vivo, o cabeça da igreja viva no coração deles. E aí? Quem falava com esse povo? Quem eram os mediadores dessas pessoas? E hoje o povo que se diz povo de Deus não consegue viver sem mediadores, sem esses pastores. E como diz as Escrituras, que Deus deu dons aos homens, um para pastores, outros mestres, outros evangelistas, e daí são a ação do Espírito de Deus na vida do homem, na sua vida. Mas você não é, você nem está. Você pode agir como? Ah, mas eu sou ungido de Deus. Não! Jesus é o ungido de Deus. Não existe no Novo Testamento. Você não tem base no Novo Testamento para levantar homens especiais ungidos de Deus. Você não tem base bíblica. Você pode achar textos e quebrar os princípios dos textos. Mas se você fosse verdadeiro, você sabia que não pode. Então, você é impostor. Foi empossado. É como Anás e Caifás, nem era da tribo de Arão, nem eram levita, mas eram sacerdotes. Naquela época, o único que poderia ser era João Batista, que era da tribo de Arão. Poderia ser ele o sumo sacerdote, mas não. Politicamente correto era Anás e Caifás. Por quê? Agrada ao sistema. Então você foi imposto por um sistema. Em algumas igrejas, tanto é que eles dizem, quando você sai daqui, você perde tudo. Você deixa tudo. Claro que é deles. Tudo é deles. Até que algum diz, não, agora eu vou buscar o que é meu. E vai gerar pessoas igualzinho a você. E vai mandar em outros igualzinho. A mãe vai expulsar outros. A mãe vai tirar funções de outros. Porque o sistema ele é viciado. É um vício do erro. É iniquidade. Isso é iniquidade. Todo esse sistema é uma iniquidade contra Deus. Contra a verdadeira igreja de Cristo. Que é Jesus, o verdadeiro corpo de Cristo. É aquele que está em Cristo. Nova criatura é. Não um sistema isolado. Um sistema legalista. Um sistema fechado. Um sistema de reuniões ocultas. Que define vida de pessoas. Que toma decisões no lugar das pessoas e depois não se responsabilizam pelas decisões que tomam dessas pessoas. Negam o amor a quem vocês querem. Deus é dado contra a gota, né? Deus, uma hora está bom, uma hora está mal. Vocês não sabem a hora de parar de brincar de Deus. Vocês não sabem a hora de parar de brincar de igreja verdadeira. Vocês estão muito ocupados com a concorrência. Como eu iria duvidar dos perseguidos, dos rejeitados dentro do sistema religioso? Verso 15. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus dá a vida por você. Sua igreja não. Seus pastores não. Eles não dão a vida nem pelos familiares deles. Que abandonam. Quantas vezes eu ouvi dizer isso? Deixo para trás qualquer um pela obra de Deus. O fanatismo religioso é isso que faz. Cega o ser humano. Por isso que existem guerras. Homens-bombas. Por isso que existe essa confusão na terra, essa divisão, esse ódio religioso.
essa concorrência religiosa. Por isso que as pessoas se perdem dentro delas e não se reconhecem mais. As pessoas perdem o bom senso, perdem até caráter, porque incorpora toda a máscara da igreja, todo o kit que a igreja dá, a pessoa incorpora, que ela não reconhece mais ninguém. Não reconhece ninguém de uma outra religião, de uma outra igreja, nenhum pecador, não reconhece ninguém. Eu lembro de uma família que induziram a um membro dessa família a um mau casamento, e esse casamento deu errado, e esse jovem sofreu muito, a família sofreu muito, pelas decisões da igreja, tomada sobre a vida de alguém da família. E depois, pelas costas, todos abandonaram, praticamente todos abandonaram. E as fofocas de corredores de igreja era que essa família chamou a pastora para orar na casa dessa família, por isso que ninguém podia ir lá. Entenderam? O sistema é falso. O sistema é perverso. O sistema é cruel. As pessoas ficam lá com esse sofrimento todo, é como mulher que apanha de marido, mas vive com ele, porque diz que não pode largar, por isso tem um monte de argumentos que não podem. O sistema religioso bate nos fiéis, massacra, humilha. Na história do crente é terrível. Ver filho sendo perseguido, ver filho rejeitado, humilhado, sendo, olha, denegrido de uma maneira tão terrível, mas as pessoas não reagem. Por quê? Porque o sistema faz a coisa bem feita. O falso pastor, o mercenário, é assim, ele não é bobo, não é criança. Não vai entregar de graça as almas de Jesus. Não vai entregar de graça as almas que pertencem a Cristo. E às vezes sai de lá. Quando você está lá, são multidões aos teus pés. Quando você é pastor é assim. Multidão aos teus pés. Quando você sai e abandona, você é um caído. Doido. Eu estou mentindo que é assim? Você que sabe do que eu estou falando, que está enterrado até o pescoço dentro desses esquemas religiosos. Você sabe que eu estou falando a verdade, não sabe? Você sabe que você viu muitas vítimas. Você sabe que você pode ser uma vítima. O teu filho, uma filha, teus netos. E você vai pagar pelos teus netos. A família inteira vai pagar pelos seus filhos. Ou você vai pagar por você mesmo. Porque o sistema só te ama enquanto você usar o kit que elas te dão quando você chega. E se um dia você disser, eu não quero mais sanhaca, eu não quero mais isso, eu não quero mais nada, eu quero Jesus, eu quero servir a Cristo. Você sabe do que eles são capazes de fazer. Você sabe disso. Se você não pedir a Deus uma libertação, é aquilo que Jesus demonstrou sobre as prisões que o ser humano vive. A religião, principalmente. Se conhecereis a verdade vos libertará. Se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é preso a uma igreja e depois vai para outra, estou livre agora, não. Você saiu de um laço, caiu em outro. Você saiu de uma armadilha para outra. Você era preso em um sistema, em um conceito, em uma doutrina, em um dogma, e vai cair em outro conceito, outras doutrinas e outros dogmas. Porque Jesus liberta o homem para valer mesmo. Ah, mas ele é um pecador. Claro, Jesus não veio salvar santinho. Ou você acha que veio? Você só não é pecador como os demais porque você está com kit de máscaras que a instituição te dá. Mas você sabe que você não é santinho. Você sabe que você não é melhor do que ninguém. É aquilo que fizeram lá no passado, né? Acusaram a mulher de ser adúltera. Ela foi pega em flagrante, né? Aí Jesus diz assim, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra, não fica um. Se botar chocalho em pecador, ninguém dorme de noite. Em lugar nenhum na terra ninguém dorme.
Sabe que é assim que funciona. E Jesus aí completou em outro texto, diz assim, olha, o que está escrito na lei? Não adulterarás. Muito bem. Aí Jesus diz, eu porém vos digo, qualquer homem que desejar uma mulher que não será sua e tal, esse já cometeu o quê? Adultério. O kit de máscara faz a gente se manter na linha. Você tem medo de perder as funções e tudo mais, e mesmo assim você não é errado, é acusado. Não me acusaram de eu ter um dia adulterado? Você acha que não me acusaram? Você acha que eu não sei? Que muitos de vocês me acusaram isso? Ficaram com a boca torta nos corredores de igreja, me acusando de uma coisa que eu não fiz? Você acha? Mas o fato de eu nunca ter praticado isso, não quer dizer que eu não era. E aí? Qual de nós já viu na rua alguém e no coração até desejou, na mente desejou? Você acha que você é mais santo do que eu? Que um dia na mente não pecou? Você pode não ter feito isso só por dois motivos. Ou você é muito hipócrita, ou você realmente é um homossexual que está dentro de uma igreja trajado de paletó. Então, é mais santo do que todo mundo. Ou é hipócrita, ou é um homossexual, que eu acredito que os homossexuais, talvez, eles não pensem mesmo. Então, eu não posso me colocar melhor do que ninguém, porque um dia eu pensei e ninguém viu meus pensamentos. Ah, para de hipocrisia. Vai viver Jesus. Vai pregar Jesus verdadeiro, o evangelho verdadeiro. Para que o mundo tome posse da verdade e seja salvo pela verdade como pecador. Vocês têm um costume, o sistema religioso tem um costume de denegrir a imagem de quem sai, apontar os defeitos de quem sai, para desqualificar o que ele diz. Vocês são finos nisso. Vocês atacam a pessoa, por que não atacam o que ele diz? Vocês atacam o pecador, mas não atacam o que o pecador pronuncia. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que como pecador eu sou um perigo para vocês. Sabe por quê? Porque eu estou aos pés do meu Salvador, do meu Senhor Jesus, o remidor da minha alma. Então eu sou muito mais perigoso para vocês falando a verdade como pecador do que ser santarrão. Porque ser santarrão eu estou maquiado. Eu estou com os trajes de vocês, as máscaras de vocês. Então, esse não assombra vocês de jeito nenhum. Agora o pecador de carteirinha, né? Vai aos pés de Jesus e diz assim, o que é para dizer para essa cambada? Vamos pregar no Evangelho aquilo que Pedro, né? Senhor, longe de mim que eu estou nu, afasta de mim. Queria que Jesus entrasse na dele, como se Jesus não conhecesse quem era ele por dentro. O sistema religioso é terrível. O Senhor tudo sabe, tudo conhece. E sonda o coração de cada um. E sabe do pecado de cada um. E sabe do arrependimento de cada um. Então não tente desqualificar as palavras que vocês têm ouvido. Tentando desqualificar as pessoas. Não, que vocês estão dando um tiro no pé. Vocês querem desqualificar? Desqualifica as palavras. Confronte as palavras. Veja se estamos mentindo. E diga para o povo, não, ele mente. Ele não está falando a verdade. Isso não está na Bíblia. Isso não é palavra de Jesus. Não. Confronte as mensagens. Confronte as Escrituras. Vamos para o campo das Escrituras. Sem rodeio. Sem distorcer Bíblia. Sem distorcer a verdade. Sem usar de artimanha. Ah, mas eu creio que está escrito assim na Bíblia. Você crê porque você quer. Assim os espíritas creem no que quer, os católicos creem no que quer, o Seixinoe crê no que quer, os macumbeiros creem no que quer. Então você também crê no que quer. Só que eu não posso crer no que eu quero. Eu creio no que Jesus me ensinou para me crer. Porque evangelho não é feito do que eu creio, mas evangelho é feito de palavra de Jesus. Com a paz do Senhor Jesus. Eu espero que você tenha entendido. Não faça porque estou te pedindo para fazer. Mas, se crê em Jesus como teu pastor verdadeiro, lê as Escrituras. Lê as Escrituras. Porque
ter nelas a vida eterna. Quantos jovens dedicam suas vidas, vida de esposa e filhos, e depois são tratados como lixo. A capivara de vocês tão grande, hein? Está muito grande. Das almas feridas, os feridos em nome de Deus. Pessoas que dedicaram a vida inteira, como um evangelista de uma tribo indígena, ele era de Mauá. 17 anos enterrado, praticamente em uma tribo indígena. Criou os filhos lá. Depois de 17 anos volta para Santo André. E procura a igreja que os enviou a ser um evangelista, né? Abrir igrejas, né? E ele volta totalmente despreparado, ele e seus filhos. Despreparado o que é viver em sociedade nesse mundo moderno. E vai na igreja pedir um emprego para ver se a igreja, porque a igreja é riquíssima. Pastor ganha muito bem. Obrigado. Seus filhos tinham faculdade, porque a igreja rica, os filhos dos líderes, dos maiorais, todos cursam faculdades, vão se tornar médicos, advogados, engenheiros, e os membros vão ser pior pro resto da vida. A maioria de membros. A maioria vai ser dar o duro na vida, fazer calo nas mãos, tanto trabalhar. E ele foi pedir um emprego e a resposta que houve da igreja foi: olha, as Casas Bahias estão pegando funcionários. Tenta lá para ver se você consegue alguma coisa. Coitado. O senhor trabalhou numa tribo indígena, 17 anos pregando o evangelho. Qual é a profissão que ele vai encontrar nas Casas Bahia para sustentar a família, para dar estudo aos seus filhos? Você acha mesmo? A não ser que Casas Bahia tivesse um setor de pregador do evangelho. Poderia até ser, mas não tem. O único que tem é vocês. Ou vocês acham que o mundo não sabe, que nós não sabemos, que ninguém sabe disso? Que vocês banqueteiam entre vocês, compram grandes presentes entre vocês, formam, dão vida acadêmica aos seus filhos e netos. E ninguém diz nada, que você os amedrontou. Você os amedrontou, essas pessoas estão aniquiladas. Se abrirem a boca contra vocês, a corrigir vocês, é aquela mensagem que eu preguei antes, a palavra de vocês sempre é essa: vai orar. Eu vou aos pés do Senhor Jesus, para me ver livre de vocês e morrer dizendo que vocês são falsários das Escrituras e são falsos profetas. Que só Jesus dá salvação ao homem. Quem está nele, nova criatura é. Glória a Jesus. Amém? Com a paz do eterno Salvador em vossos corações.